Olá, eu sou o professor Fernando, professor formador da disciplina de Matemática para Administradores. Hoje veremos a aula de número 2, que trata das matrizes e dos sistemas lineares. Vamos iniciar com matriz. Matriz é todo o conjunto de elementos dispostos em linhas e colunas. Toda matriz tem linhas na horizontal e as colunas na vertical, ok? Eu coloquei aqui como exemplo 3 matrizes. E essas 3 matrizes, nós podemos dizer que elas são quadradas, porque elas têm 2 linhas e 2 colunas. E nós dizemos que são matrizes 2 por 2, todas elas. Eu vou trabalhar com essas aqui, que é mais tranquilo aqui para a nossa aula. Tá? E aí o que você entender dessas matrizes, você pode resolver outros exercícios com matrizes maiores, 3 por 3, 4 por 4. Muito bem. O primeiro assunto que nós vamos ver é a igualdade de matriz. Quando 2 ou mais matrizes são iguais? Ora, é muito simples. As matrizes só vão ser iguais se elas tiverem os mesmos elementos nas respectivas posições. Veja, igualdade de matriz, portanto. Vamos pegar aqui como exemplo a matriz A e a matriz C. Veja, qual deve ser o valor do x? Qual deve ser o valor do y? De tal forma que a matriz A seja igual à matriz C. Ora, se a matriz A é igual à matriz C, o x tem que ser igual a 1. O y tem que ser igual a 3. Portanto, nesse caso aqui, nós teríamos a matriz C composta por 1, 3, 2 e 4. Tá? Então, o valor do x seria 1, o valor do y seria 3, para que elas sejam iguais. Muito simples. Tá? Também podemos fazer operações com matrizes, adição, subtração, multiplicação. Como que nós fazemos a adição de matrizes? Basta você somar os respectivos elementos nas suas posições. Veja, eu vou somar A com B. Então, 1 mais 0 dá 1. 3 mais 2 dá 5. 2 mais 1 dá 3. E 4 mais 5 dá 9. Então, basta você somar os elementos nas posições. Por exemplo, o 1 aqui é o elemento da primeira linha e da primeira coluna. O 0 é o primeiro elemento, né? Primeira linha, primeira coluna da outra matriz. Portanto, 1 mais 0 dá 1. E assim por diante. A subtração é a mesma coisa. 1 menos 0 dá 1. 3 menos 2 dá 1. 2 menos 1 dá 1. E 4 menos 5 dá menos 1. Aí é a subtração. Já a multiplicação é um pouquinho diferente. Veja, para você multiplicar 2 matrizes, eu vou colocar aqui as 2 matrizes, uma do ladinho da outra, vezes, então A vezes B. 1, 3, 2 e 4. E a outra matriz, 0, 2, 1 e 5. Ok? Então, esse resultado aqui desse produto vai nos dar uma outra matriz produto. Para fazer esse produto, você deve multiplicar linha da primeira com a coluna, com as colunas da segunda. Quando você multiplicar essa linha, a primeira linha, com a primeira coluna da outra matriz, você vai ter aqui o primeiro elemento da matriz produto. Quando você multiplicar a primeira linha com a segunda coluna
da outra matriz, você vai ter aqui o segundo elemento dessa matriz produto. E depois nós vamos fazer com a segunda linha a mesma coisa. Então vamos fazer essa multiplicação. 1 vezes 0 dá 0, mais 3 vezes 1, que dá 3. Então eu vou colocar aqui, ó, 1 vezes 0 mais 3 vezes 1. 1 vezes 0 dá 0, 3 vezes 1 dá 3. E você vai somar esses resultados. Aqui a mesma coisa. 1 vezes 2 mais 3 vezes 5. 1 vezes 2 dá 2, 3 vezes 5 dá 15. Vou fazer a mesma coisa com a segunda linha. Tá? Então, novamente aqui com as colunas. Então, 2 vezes 0 mais 4 vezes 1. 2 vezes 0 dá 0, 4 vezes 1 dá 4. A mesma coisa com a segunda coluna. 2 vezes 2 mais 4 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Fazendo essas últimas operações, você tem a resposta desse produto, uma matriz também do tipo 2 por 2, que vai ficar 0 mais 3 dá 3, 2 mais 15 dá 17, 0 mais 4 dá 4 e 4 mais 20 dá 24. Então, esse aqui é o resultado da matriz produto. Então, sempre linha com coluna, multiplica, soma e vai achando os elementos. Essa é a multiplicação de duas matrizes. Na sequência, nós temos o sistema linear. Eu trouxe aqui para essa aula um sistema de 3 equações com 3 incógnitas, com 3 variáveis, x, y e z. Como resolver um sistema desse porte? Veja, nós podemos, são várias técnicas, várias regras. Eu vou explicar aqui uma maneira de resolver e achar os valores de x, y e z, fazendo então pelo método da substituição. Nós vamos isolar variáveis, substituir em outras equações até encontrarmos os valores de x, y e z nesse caso. Muito bem, eu vou manter a primeira equação intacta, x mais y mais z igual a 19, e vou colocar tudo, as outras duas, em função, de tal forma que em função do x, né? Vou escolher aqui deixar em função do x. Então essa primeira aqui, ou desculpe, a segunda equação, eu já posso deixar o y isolado em função do x. Veja, deixo o y aqui, passo esse 3x para lá, vai ficar 5 menos 3x. Então a segunda equação já está encaminhada. Essa outra equação, vou fazer aqui embaixo, veja, eu vou isolar o y, veja, o y já está isolado, então eu vou tomar aqui a liberdade de isolar o z. Então vai ficar assim, menos 4z igual a 10 menos 3y. Menos 4z, passei o 3y para lá e deixei isolado aqui o z. Muito bem. Eu tenho que isolar o z, então esse menos 4 aqui, eu vou passar para lá, vai ficar assim. Para facilitar, vamos multiplicar já por menos 1 isso aqui, olha. Vai ficar 4z igual a menos 10 mais 3y. E aí eu passo o 4 dividindo. Z igual a menos 10 mais 3y sobre 4. Então notem que agora eu tenho o y em função do x e o z que está em função do y. Preciso ainda fazer mais uma substituição para deixar o z também em função do x. E aí liquidamos esse sistema achando os valores, né? Então no lugar desse y eu vou colocar 5 menos 3x. Então, z igual
menos 10, mais 3, que multiplica. O y, por sua vez, vale 5 menos 3x. Tudo sobre 4. Z vai ser igual. Menos 10. Vamos fazer a distributiva aqui, olha. Mais 15 menos 9x, tudo sobre 4. Dá para juntar esse menos 10 com 15, não é? E eu tenho aqui o nosso z escrito assim. Menos 10 mais 15 dá 5 menos 9x sobre 4. E aí vocês podem perceber que eu tenho essa equação em função do x, o y em função do x, e agora o z também em função do x. Vamos substituir o y e o z na primeira equação, já para tirar o x. Tirando o valor do x, eu volto aqui, tiro o y e depois tiro o z e liquidamos o sistema, ok? Muito bem, vamos fazer isso. Vou colocar aqui x mais y mais z igual a 19. O x está aqui, esperando, né? O y, 5 menos 3x. E o z, 5 menos 9x, tudo sobre 4, igual a 19. Quando nós temos um denominador, nós tiramos o mínimo. Aqui eu vou mostrar para vocês que tirar o mínimo, aqui o mínimo é 4, não tem nenhum outro denominador embaixo, é tudo 1, né? Então, para tirar o mínimo, quando é uma equação, você multiplica tudo que não tem o 4 embaixo por 4, e o que tem o 4 embaixo fica 1. Então, 4 vezes x, 4x, 4 vezes 5 dá 20, 4 vezes 3 dá 12. Aqui o 5 menos 9x já tem o 4, então não vai ser multiplicado. E o 19, que não tem o 4, também vai dar quanto? 19 vezes 4, 36, 76. Tá? E aí, depois que você fez isso, você elimina esse mínimo, cancela, simplifica e fica tudo num plano só. Ok? E agora nós vamos juntar o x aqui, olha. 4x menos 12x com menos 9x. 4 com menos 12 dá menos 8. Menos 8 com menos 9 vai dar menos 17x. 20 mais 5 dá 25. Passa para lá, 76 menos 25 vai dar 1, vai dar 51. Uma boa ideia, né? Aí. E aí eu divido por menos 17. X igual a 51 por menos 17. Eu vou achar o x aqui dá quanto? Vai dar menos 3, né? Aí. Esse é o valor do x, menos 3. Se eu voltar aqui, eu vou tirar o y. 5 menos 3 vezes menos 3. 5 menos com menos dá mais, 5 mais 9, y dá 14. E o z, eu volto aqui, menos 10, mais 3 vezes y, 3 vezes 14, dá 42, divididos por 4. 42 menos 10, 32. 32 por 4 dá 8. Então a solução desse sistema é menos 3, 14 e 8. Para você fazer a prova real, substitua aqui, tem que dar 19. Ok? Tá certo? Muito bem. Agora nós vamos trabalhar ainda com matrizes e falar de determinante. O determinante é o resultado de operações que nós fazemos com matrizes
para ajudar nos cálculos, inclusive na resolução de sistemas lineares, que eu disse que são outros métodos para a resolução. Nós temos aqui dois casos, uma matriz 2×2 e uma matriz 3×3. Encontrar o determinante de uma matriz 2×2, basta você multiplicar em x, trocando o sinal do produto da segunda ou do segundo produto. Veja, eu vou fazer assim, 2 vezes 0, menos, vai trocar o sinal, 3 vezes menos 1. Então vai ficar assim, 2 vezes 0 dá 0, menos 3 vezes menos 1 dá menos 3. 0 menos com menos dá mais, 0 mais 3 dá 3. Você pode fazer um pouco mais direto, né? 2 vezes 0, 0. 3 vezes menos 1 dá menos 3, troca o sinal, mais 3. Então sempre troca o sinal, nós dizemos, sempre no sentido da diagonal secundária, por exemplo, você troca o sinal. E aí você resolve fácil multiplicando em x. Já um determinante de uma matriz 3×3, 3 linhas e 3 colunas, você pode fazer de diversas formas, mas uma delas é a regra de Sarros. A regra de Sarros, ela permite que você resolva encontre esse determinante dessa matriz, fazendo a seguinte regra. Você repete as duas primeiras colunas e vai fazer como você fez aqui no 2×2. Nós vamos multiplicar primeiro no sentido da diagonal principal. Vamos ver quanto que dá esse produto. Vou colocar aqui 1 vezes 1 vezes menos 1. Dá menos 1. 0 vezes 5 vezes 2. 0 vezes qualquer coisa é 0. 2 vezes 3, 6. Vezes 2, 12. Mais 12. Agora nós vamos multiplicar no sentido da diagonal secundária, trocando o sinal, como nós fizemos aqui. Então, o resultado que der, nós trocamos o sinal. Fica mais fácil assim. Veja lá. 2 vezes 1 dá 2, vezes 2, 4. Dá mais 4, vem para cá, menos 4. 1 vezes 5 vezes 2, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10, vem para cá, menos 10. E 0 vezes 3 menos 1 dá 0. Vou colocar aqui só para completar aqui o cálculo. E aí você faz as continhas aí. Menos 1 com 12 dá 11. 11 menos 4 dá 7. E 7 menos 10 dá menos 3. Esse é o resultado, então, desse determinante da matriz 3×3 aplicando a regra de Sarros. Agora nós temos na sequência as chamadas equações matriciais. Como resolver uma equação matricial? Veja o exemplo. Dado o conjunto A, dada a matriz A, 2, 3, 1 e 0, a matriz B, 1, 3, menos 1 e 0, e nós temos que resolver essa equação matricial. A vezes x, x é uma matriz desconhecida e que ela deve ser, então esse produto tem que ser igual à matriz B. Então veja, resolver uma equação matricial é encontrar esse x maiúsculo, que não é aquele nosso xzinho das equações, mas é um x maiúsculo, que não representa aqui nesse caso apenas um número, mas sim uma matriz. Então resolver uma equação matricial é encontrar uma matriz desconhecida. Se ela é desconhecida, eu vou montar aqui o produto, matriz A, matriz X e matriz B, conforme a equação mostra. A vezes X é igual a B. A matriz A eu conheço, 2, 3, 1 e 0. A matriz X eu não conheço e a matriz B é 1, 3, menos 1 e 0.
Como eu não conheço a matriz X, eu vou chamar de letras. Os elementos dessa matriz X eu vou representar por letras do nosso alfabeto. Vou pegar na ordem alfabética A, B, C e D, por exemplo. E aí eu vou fazer esse produto, como nós vimos lá atrás. Vou multiplicar vezes X, né? Então vou pegar essa linha com essas duas colunas e vou montar aqui uma matriz produto. Esse produto vai ser igual a 1, 3, menos 1 e 0. Muito bem, vamos lá. 2 vezes A dá 2A mais 3C. Depois, essa linha com essa coluna, 2 vezes B, 2B mais 3D. Aí com essa linha, 1 vezes A dá A mais 0 vezes C dá 0, né? Fica só A. E 1 vezes B, B mais 0 vezes D, que dá 0. E aí, como nós vimos lá atrás, nós temos aqui uma igualdade de matriz. Para que elas sejam iguais, os elementos, né, nas suas respectivas posições têm que ser iguais. Então, 2A mais 3C tem que ser igual a 1. 2B mais 3D tem que ser igual a 3. A tem que ser igual a menos 1 e o B tem que ser igual a 0. Veja que aqui de cara eu já posso colocar que o A vale menos 1 e o B vale 0. Já achamos então dois elementos dessa matriz X. O 2A mais 3C tem que ser igual a 1. Como eu tenho A que vale menos 1, 2 vezes menos 1 mais 3C igual a 1. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2 mais 3C igual a 1. Continuando aqui a nossa equação, vou passar esse menos 2 para lá, somando 2 mais 1 dá 3, portanto vai ficar 3C igual a 3, C igual a 3 por 3 dá 1. Ok? Fazer a mesma coisa aqui para esse elemento que tem que ser igual a 3. Muito bem, vamos lá. 2B mais 3D tem que ser igual a 3. O nosso B vale 0. 2 vezes 0 vai dar 0. 3D igual a 3. 3 por 3, o D vale também 1. E a nossa resposta final, não é? Resolvendo aqui a nossa equação matricial, a resposta final vai ser A, que vale menos 1, o B, que vale 0, o C, que vale 1, e o D, que